Boa noite a todas, a todos. Eu nem sei se precisa microfone. Eu, enquanto nos olhava aqui, me lembrava de há muitos anos atrás, quando eu era estudante ainda de psicologia no Rio de Janeiro, e numa das nossas seguidas greves estudantis, um grupo de nós resolveu ir a um pequeno teatro, mesmo no Rio de Janeiro, em Copacabana, assistir a uma peça encenada por um grupo de amadores, iniciantes, estudantes em maioria, chamava Arina contra Zumbi. A Dina Sfat, o Paulo José, que logo depois casaram, namorados naquele tempo. E eu me lembro que quando nós chegamos, nós éramos os 8, já tinha começado o espetáculo, estava no começo, e houve um mar de alegria entre os atores, que eles eram os 12, e na plateia havia 4. Então, quando nós chegamos, ficou mais ou menos igual. E eu achei muito bonito o que um deles falou ao final, depois dos nossos insistentes, calorosos, mas aplausos de pouca gente, né? Não sei se foi até o próprio Paulo José que disse: não importa quantos vieram, importa que vocês vieram. Então, com isso, boa noite a vocês. Nós vamos ter aqui uma conversa, às vezes chamada de mesa redonda, mas não seria o caso, não é? Em torno de ficção científica e associado ao lançamento do portal Neuromancer, dessa revista que vocês verão depois ao vivo e a cores, embora a capa seja em preto e branco. Nós temos aqui na nossa reunião o Marco Antônio de Araújo Bueno, que é psicanalista, lacaniano, ele tem mestrado e doutorado lá no Unicamp, onde eu também trabalhei durante muitos anos. Publicou Tive um Sonho Estranho pela Unicamp e assina a coluna cotidiana da revista Solum. E mantém um blog que eu recomendo, chamado Festina Lente, mora aqui em Campinas. E Roberto de Souza Causo, ficcionista e ensaísta, que publicou, entre outros, A Corrida do Rinoceronte, O Par, e organizou uma série de antologias. Ele, inclusive, colocou aqui a relação de 2 ou 3, mas acabou de mostrar uma lenta e bela sequência, e acabou de me presentear, inclusive, com o seu último trabalho, A Travessia. Meu nome é Carlos Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, sou antropólogo, como eu disse, professor da Unicamp durante muito tempo, e agora trabalhando como professor visitante na Unimontes, bem longe daqui, Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Sou escritor também, gosto de escrever, sobretudo, poemas e contos e histórias para crianças. O tema que nos reúne, eu vou fazer apenas uma brevíssima introdução, porque, na verdade, o diálogo da noite é entre os nossos 2 escritores, inclusive, da própria revista, e eu seria apenas um moderador, mas gostaria de fazer 2 lembranças, já que eu comecei com essa greve nos anos 60. Gostaria que a primeira se remonta a esses anos, e a segunda há poucos dias atrás, quando justamente eu estudava psicologia no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro. Um dos nossos colegas, muito pioneiro em tudo, Pedro Américo, naquele tempo fez uma experiência com um psicanalista com o qual ele se analisava, de uso de LSD. E quando voltou à universidade, na semana seguinte, uma das professoras pediu que ele contasse essa sua experiência. A turma ele tinha contado a ela, e ele fez um relato muito bonito, muito brilhante, como sempre, coisas do Pedro Américo. E eu me lembro que, inclusive, uma viagem muito bela e gratificante. E eu me lembro que quando, logo de cara, uma das colegas perguntou: Pedro, tudo bem, mas e quando você voltou ao real? Ele respondeu: não, quando eu voltei ao irreal, porque o real deve ser aquilo. Nós devíamos viver no que eu senti, no que eu experimentei, no que eu vi, no que eu vi, no que eu pensei, no que eu devaneei. Isso contrasta com
o que eu recebi como uma mensagem há poucos dias de um outro querido amigo também desse tempo, Marcos Arruda, um militante de causas populares, foi meu companheiro, inclusive, na Ação Católica, esteve exilado durante 16 anos e que voltou e trabalha aqui no Brasil há muitos anos com questão de rede solidária, uma rede de socioeconomia solidária. E numa mensagem que ele nos mandou às várias pessoas, ele trabalhava mais ou menos como Pedro Américo, mais de 40 anos depois, em outro contexto, essas ideias do real, do irreal, do ficcional e do real. E dizia, rebatendo críticas, não é, aquela socioeconomia solidária, não é, que normalmente a economia oficial diz que isso é muito bonito, mas isso é irreal. E ele respondia nesse artigo, não, irreal é o mundo que nós vivemos. Ele é tão absurdo, e essa economia, dentro ou fora de crises, é tão nonsense, é tão desumana. O mundo que nós vivemos é um mundo tão fora dos padrões do que poderia ser o mundo de uma humanidade feliz, que esse sim é o mundo real. E esse mundo com que eu sonho, e que você chama de real, ou vocês, economistas da ordem estabelecida, esse talvez seja o mundo real. O mundo real no sentido de que, quem sabe, a realidade seja a plenitude da realização humana. Passando desse breve duplo comentário por que nós teríamos a falar hoje, o desafio da conversa seria exatamente esse. Porque depois de tanto iluminismo, de tanto cientificismo, não só nas nossas universidades, como no próprio mundo que o Ocidente criou, depois de tanta racionalidade cartesiana, depois do anúncio não só em Conte, como em outros autores e pesquisadores e pensadores do futuro de uma humanidade que abandonaria mitos, sonhos e fantasias e viria o puro primado de uma idade da razão, da ciência e da lógica. Por que essa explosão, mas não só nos livros, nos filmes, nas obras de arte, na pintura, no teatro, em todos os campos em que o ser humano pensa, mas no próprio habitat da nossa vida cotidiana? Porque esse desejo tão constante, tão intenso e tão crescente, não é, de sair do real, ou quem sabe do irreal, e mergulhar de alguma maneira, às vezes numa comida, às vezes numa vestimenta, às vezes na casa que nós sonhamos habitar, às vezes num filme, às vezes num livro, não é? E alguma coisa que nos transporte para uma outra dimensão do mundo em que vivemos. Não sei se vocês observaram, mas na mais trivialidade da nossa vida, observem, por exemplo, como os programas de televisão de culinária cada vez tentam ser mais ficcionais, cada vez mais, ao invés de apenas trazer receitas, trazem ao lado da receita o mistério do lugar de onde vieram, e assim também os outros vários produtos que as lojas anunciam quando vêm da Amazônia ou da Índia, os caminhos da Índia e assim por diante. Por que O Senhor dos Anéis? Por que Guerra nas Estrelas? Por que todos esses filmes? E por que o imenso sucesso que eles fazem? Por que entre o chavão e o sério, como os trabalhos aqui apresentados são um excelente exemplo, por todos os meios e por todos os campos, nós, seres do século XXI, talvez sejamos os seres mais ávidos da busca da ficção, da fantasia, do sonho, do devaneio, ou às vezes até do próprio pesadelo. Muito mais, talvez, do que as sociedades primitivas que eram estudadas através dos seus mitos, das suas lendas, do seu folclore fabuloso. Quem na história da humanidade terá sido tão sequioso, esteja sendo tão sequioso do ficcional, do mito, da lenda, né? Se vocês quiserem, do irreal, do fantástico, dos Borges, né? Do que nós próprios, homens e mulheres do nosso tempo. Mas então, eu abro a nossa conversa. Não sei quem de vocês combinou conversar primeiro. Só não pode escolher um par de dados e tirar a sorte.